Eu cumprimento a todos os amados e queridos na doce e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Continuamos então a nossa leitura, a nossa meditação, hoje no capítulo 20 do livro de Números. No primeiro mês de toda a congregação, no primeiro mês toda a congregação de Israel deslocou-se para o deserto de Zin e armou acampamento em Cádiz. Ali, Miriam morreu e foi sepultada. Naquele lugar não se encontrava água potável para a comunidade. Por esse motivo, o povo se reuniu e começou a reclamar contra Moisés e Arão. Discutiram com Moisés, exclamaram: quem dera tivéssemos todos perecido quando nossos irmãos tombaram mortos diante do Senhor. Porque conduziste a Assembleia do Senhor a este deserto para que morramos nós e nossos animais? Porque nos fizeste subir do Egito para nos conduzir a esse terrível lugar? É uma terra absolutamente inadequada para semeadura, onde não há cereais, nem figueiras, nem vinhas, nem romãzeiras e até mesmo sem água para beber. Moisés e Arão deixaram a assembleia e vieram à entrada da tenda do encontro. Prostraram-se com seus rostos rente ao chão e apareceu-lhe a glória do Senhor. Então o Senhor ordenou a Moisés: toma teu cajado e reúne a comunidade toda, tu e teu irmão Arão. Em seguida, sob os olhos deles, dize a este rochedo que faça fluir as águas. Farás, pois, jorrar as águas da rocha, e darás de beber ao povo e também aos animais. Então Moisés pegou seu cajado que estava diante do Senhor, como este lhe havia instruído. Moisés e Arão reuniram a congregação diante do rochedo, e em seguida Moisés exclamou: ouvi agora, rebeldes, será que teremos de fazer jorrar água desta rocha para vos saciar a sede? Em seguida Moisés ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes com seu cajado. Imediatamente jorrou água potável e saciou a sede de todo aquele povo e de seus rebanhos. Contudo, disse o Senhor a Moisés e Arão: visto que não confiaste suficientemente na minha pessoa de modo a honrar a minha santidade, a palavra à vista dos filhos de Israel, não fareis entrar essa comunidade na terra que te dei. Essas são as águas de Meribá, onde os filhos de Israel contenderam com o Senhor, onde ele manifestou sua santidade entre eles. Da cidade de Cádiz, Moisés enviou alguns mensageiros que foram transmitir ao rei de Edom a seguinte mensagem: ao rei de Edom, assim fala teu irmão Israel. Tu mesmo sabe quantas tribulações nos tem advindo. Nossos pais desceram do Egito, onde habitamos por longos anos. Os egípcios, entretanto, nos maltrataram muito bem, como os nossos antepassados. Clamamos ao Senhor, ele ouviu nossas orações, enviou o anjo e nos libertou do Egito. E eis que agora estamos todos em Cádiz, cidade localizada na fronteira do teu território. Desejamos, se isto parecer bem, atravessar a tua terra. Não atravessaremos os campos nem as vinhas, também não beberemos água dos teus poços e seguiremos a estrada real, sem nos desviarmos para a direita ou para a esquerda, até que atravessamos todo o território. Porém, Edom contestou: não passará por minhas terras, pois do contrário marcharei preparado para a guerra contra ti. Então a congregação dos filhos de Israel ponderou: seguiremos pela estrada real, a principal, de terra batida, se bebermos da tua água, se nós e nossos animais bebermos a tua água, pagaremos o valor que desejares por ela. Basta que nos deixe atravessar o seu território a pé, e nada além disso. Contudo, Edom retrucou-lhes irredutível: não passarás por minhas terras. E Edom partiu com seu exército grande e bem armado ao encontro do povo de Israel. Considerando que Edom recusou-se terminantemente a conceder permissão para atravessar seu território, toda a congregação de Israel desviou-se dele.
Toda a comunidade israelita saiu da cidade de Cádiz e chegou até o monte Or. Foi daquele monte próximo à fronteira de Edom que o Senhor comunicou a Moisés e Arão. Eis que Arão se reunirá a seus antepassados, não entrará na terra que darei aos filhos de Israel, visto que fostes ambos rebeldes à minha palavra, junto às águas de Meribá. Torna, portanto, Arão Eleazar seu filho e faze subir a montanha de Or. Ao chegar ao alto do monte, tira as vestes de Arão e coloca-as em seu filho Eleazar, pois Arão será reunido a seus pais. É exatamente ali que ele vai morrer. Moisés fez tudo em conformidade com as ordens do Senhor. Subiram ao monte Or à vista de toda a congregação. Moisés tirou as roupas sacerdotais que Arão vestia, as colocou em seu filho Eleazar, e Arão morreu no alto da montanha. Depois disso, Moisés e Eleazar desceram do monte. Toda a comunidade soube que Arão havia expirado, e toda a nação de Israel chorou e pranteou por ele durante 30 dias. Aqui no verso 1, Moisés já estava triste, né, por causa da sua irmã Miriam, que tinha morrido. No versículo 2 até o 11, nós vimos que Moisés estava muito indignado com a atitude do povo e com a falta de água. Na verdade, ele estava indignado com a atitude do povo em relação à falta de água, né? No versículo 12, a gente viu que estava muito difícil para Moisés e para Arão lidar com a verdade. Deus tinha deixado muito claro que aquele povo não entraria na terra prometida. Deus, cheio de graça e de misericórdia, continuava aplicando a sua disciplina com seus próprios métodos pedagógicos, né? Com todo amor, com toda autoridade, ele explicou que havia razões para ele tomar tal atitude. E isso ia castigar os rebeldes, desobedientes, os insensatos, e ao mesmo tempo ele disciplinaria, né, a nova geração para fazer com que eles confiassem em Deus, sabendo que eles precisavam saber que ele cuida do povo e que ele odeia a murmuração e que ele não tolera a rebeldia. Então Deus explica com clareza: já que vocês não confiaram em mim, não me trataram com reverência diante do povo de Israel, os dois não vão entrar com este povo na terra que eu estou dando para eles. A partir do versículo 14 até o 21, Moisés vai pedir para atravessar pelas terras de Edom e não recebe permissão, né? Aqui. Ele não recebe a permissão para passar pelas terras de Edom, né? E aí, a partir dali do 22 até o final, Moisés tem que lidar com a morte do irmão Arão. Quanta tristeza, gente. Nossa, no mesmo capítulo. Moisés sofre o luto dos dois irmãos, que aos nossos olhos parece muito injusto, né? Olhando o primeiro versículo, a gente vê que Miriam morreu, foi enterrada ali mesmo. Mas Arão teve um velório de 30 dias. O ser humano é pecador por natureza, mas Deus é santo por natureza. E está decidido a santificar o seu povo para que o seu povo possa viver com ele para sempre. Que amor, né? Que amor, quanta misericórdia, quanta graça. Esse capítulo, como toda a Bíblia, é muito claro e mostra o quanto Deus é justo, misericordioso, mas completamente intolerante ao pecado. Toda a disciplina de Deus é cheia de graça, de misericórdia e de propósito. Deus não faz nada sem um propósito. Toda vez que ele faz, tudo que ele faz, ele tem um propósito, e em tudo que ele faz, ele oferece graça.
Se os pastores das igrejas atuais aí conhecessem a verdade de Deus, ou se a maioria dos pastores, né, das tantas igrejas atuais aí realmente conhecessem a verdade de Deus das Escrituras, eles teriam muito mais temor, queridos. Se eles conhecessem a verdade tão triste aqui desse capítulo, eu tenho certeza que eles santificariam muito mais as suas vidas. É muito triste, mas é justo. Porque se engana quem pensa que Deus permite que os líderes das congregações sigam representando Ele e que continuem pecando deliberadamente. Deus não tolera isso. Há casos em que Deus tira todas as pessoas, todo o rebanho de uma igreja, de uma congregação, para tratar com o pastor e para ensinar o pastor oferecendo graça, né? Aí ele trata, ele disciplina, trata e ajuda, manifesta, né, a misericórdia, a graça, oferece recursos para que esse pastor se conserte e aprenda a tratar e a cuidar do rebanho e ensinar o rebanho como Deus quer. E também há casos em que ele não tolera de forma nenhuma, que o pecado desses pastores chega a um limite tão grande que ele tira a vida desses pastores. Deus tem seus métodos, né? Mas aqui no capítulo, gente, é muito, muito triste. Mas é justo. É justo. Porque a gente precisa saber. Nós que queremos chegar ao céu, nós precisamos saber, queridos, que Deus que Deus não permite de forma nenhuma que esses líderes das congregações aí digam que estão representando Ele e que continuem pecando deliberadamente. Ele vai agir, queridos, certamente Ele vai agir. Nós precisamos notar que Deus é bom, realmente Ele é bom, mas Ele não é bobo. Moisés era um ser humano, estava no limite, teve um único surto de ira, único. Não foi sem razão, com certeza não foi. Porque nós sabemos bem que conduzir aquele povo, nós que estamos acompanhando toda a história, né, desde o início, sabemos que confundir todo, trazer todo aquele povo, conduzir todo aquele povo até ali não foi nada fácil. Mas Deus considera muito importante que o líder que está servindo de guia para o seu povo seja um verdadeiro exemplo. E é por isso que Deus não tolera a desobediência de um líder. Moisés tinha deixado, né, o sossego do trabalho onde ele pastoreava as ovelhas do rebanho lá de Jetro, lembram? E também tinha deixado toda a sua família, né? Ele enfrentou a fúria do terrível faraó para guiar o povo, seguindo todas as ordens de Deus. Nós lemos em cada capítulo até aqui, né? Até chegar nesse ponto que Moisés tinha cumprido todas as ordens de Deus, tinha feito tudo conforme Deus ordenou. Sofreu a rebelião do povo, permaneceu humilde, manso. Moisés sofreu calado todas as acusações infundadas sobre a sua esposa, continuou calmo em todas as acusações que ele sofreu, em cada dificuldade que ele enfrentava com o povo, mesmo quando a culpa sempre caía sobre ele, né? E então nós temos muito para aprender com Moisés, principalmente nesse capítulo. A vida aqui no mundo, queridos, é injusta, sem dúvida nenhuma. As reações dos verdadeiros servos de Deus são testadas o tempo todo. Os cristãos vão sofrer muita
muita pressão, muita reclamação, muita crítica, muita acusação e vamos sofrer muita injustiça. O fato de ainda ser pecador facilita para sempre estragar tudo, né? O pecador sempre acha um jeito de estragar tudo e de atrasar o plano de Deus. Porque a gente não frustra o plano de Deus, a gente atrasa. Se as pessoas conhecessem a palavra de Deus, elas iam saber que liderar o povo de Deus é muito mais complexo que liderar uma empresa ou uma escola qualquer. Lidar com pessoas é muito difícil, mas lidar com pecadores na escola da santificação de Deus, aí é tarefa que só Ele pode fazer, só Ele. E é por isso que o pré-requisito para cuidar do povo de Deus é cumprir as ordens de Deus rigorosamente. Obedecer com muito rigor cada ordem, cada orientação dada por Ele nas Escrituras. Os líderes que se nomeiam e que fazem as coisas do jeito deles são guias cegos, que estão lutando sozinhos, são os que não vão entrar na Cidade Santa e que estão nas portas impedindo que muitos entrem. E nós precisamos entender, queridos, que mesmo os grandes homens de Deus podem cometer erros. E é por isso que nós precisamos estar firmados nessa palavra. Os homens têm o terrível costume de dar opinião nas coisas de Deus, né, e desprezar as ordens que ele já deu. Ah, irmãos, Moisés não questionou, não reclamou, não resmungou, não murmurou, não ficou depressivo durante quase toda a caminhada. E olha que ele enfrentou as mais terríveis e difíceis situações. Durante todas as situações que ele suportou, ele submeteu a todas as ordens de Deus. E diante de tudo isso, nós temos que entender, temos que ver Deus vendo que Moisés já tinha sido testado além da conta e que ele merecia descansar. Deus conhece o limite do ser humano e ele não testaria Moisés além do que ele poderia suportar. Aquele povo já tinha causado tanto sofrimento àquele amado e obediente Filho de Deus. Preste atenção, queridos. A decisão de Deus em não permitir o acesso de Moisés na Terra Prometida não foi um castigo, foi um prêmio. Porque toda a caminhada de Moisés foi marcada por aquele único pecado. O único momento em que Deus não recebeu a glória foi na hora de tirar água da rocha. Se não fosse isso, ele teria entrado na Terra Prometida e seria transladado para o céu, sem ver a morte. Queridos, Deus conhece o nosso limite, mas Ele é exigente nas coisas do seu reino. Deus é exigente nas coisas do reino. É claro que Ele não ignora o nosso limite. Ele sabe quando o filho dele chega ao limite. Só que Ele também não abre exceção nos seus princípios. Ordem dada tem que ser ordem cumprida. Ele sabe que o ser humano pode falhar quando ele chega ao limite e sabe a hora certa de nos parar. Moisés foi fiel até o fim. Como líder, ele foi um exemplo para a geração que ia entrar na Terra Prometida. E para nós. Que exemplo! Deus realizou seu propósito apesar da desobediência de Moisés.
Ele o chamou para descansar, ao mesmo tempo em que mostrou para os filhos de Israel que ele não tolera a desobediência. Entenderam? Durante toda a caminhada de Moisés, ele levou pedrada. Mas depois da morte dele, muitos compreenderam a grandeza desse homem que não olhava para trás, que não se vendeu, que não abriu mão dos princípios de Deus. E nós temos que compreender que Moisés ficou irado, não com Deus, mas com a insatisfação do povo, que parecia que nunca aprendiam a confiar em Deus. Moisés estava muito indignado com o povo, e Deus também. E é por isso que Deus estava mostrando para o povo que não precisa de alguém que defenda ele. É ele quem defende o seu povo. Ele arrancou Moisés da terra como arrancou os apóstolos, Estevão e muitos mártires, né? Para premiá-los por sua fidelidade. Será que nós vamos ser premiados pela nossa fidelidade? Nós não podemos nos enganar, queridos. Muitos são arrancados da terra porque o pecado deles chegou ao limite, como os desobedientes dos capítulos anteriores. Mas Moisés não foi arrancado por causa da desobediência. Moisés foi chamado para descansar. E quando chega lá, sabendo de toda essa história, de tudo que foi a vida de Moisés, a gente vai querer abraçar ele, né? Nosso irmão, que exemplo. Que exemplo que nós temos para seguir. Deus nos abençoe e nos guarde, tenha misericórdia de todos nós, perdoe os nossos pecados, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre todos nós. Um forte abraço e até o próximo capítulo, em nome de Jesus. Amém.